Graça e paz, meu amado irmão. Aqui é o pastor Ramsés e você vai ouvir agora mais uma reflexão do estudo Uma Porta Aberta nos Céus. Uma série de estudos bíblicos, de reflexões, de devocionais baseados no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, o sexto selo. Se você quiser abrir a sua Bíblia para que possamos ler juntos, versículo 12 até o versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Muito bem, meu irmão. Chegou o momento de falar de juízo final. Até aqui, os selos pareciam nos apontar até o quinto selo para o princípio das dores, para acontecimentos que se desenrolavam ao longo desses quase 2000 anos de história da era cristã, em que o avanço do evangelho andou pelo mundo, e em que colapsos, em que conflitos, em que fatos sociais, políticos, econômicos começaram a acontecer sobre a terra. Guerras, conflitos, fomes, doenças, morte, escassez de alimentos, todos esses conflitos, todos esses problemas iriam desencadear um tempo de perseguição, que foi retratado no capítulo 6, a partir do versículo 9, quando nós falamos sobre o quinto selo. O quinto selo nos fala sobre um tempo de perseguição para com a igreja. Mas agora o sexto selo fala de um tempo de acerto de contas daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, um acerto de contas do Deus Todo-Poderoso com este mundo caído. Vemos agora o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Veja que quem derrama a ira sobre a terra é o Cordeiro. Interessante que a figura do Cordeiro é apresentada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na ocasião de sua primeira vinda, esse Cordeiro que é um animal manso, esse Cordeiro que se entregou à condenação da morte de cruz, como ovelha muda, aqui nesse momento, por ocasião da sua segunda vinda, da volta de Cristo, da sua volta gloriosa, o Cordeiro, ele ruge como um leão. Ele se manifesta em todo o seu poder e glória. Então, na primeira vinda, Jesus veio para preparar o caminho para a salvação dos homens. Na segunda vinda, ele virá para trazer juízo sobre a terra. No quinto selo, nós vimos que a igreja sofre com a perseguição, os mártires sofrem por causa do testemunho da palavra de Cristo que guardaram. O sexto selo é como se nós víssemos a vingança do Senhor, porque no quinto selo, os mártires, aqueles que estão mortos debaixo do altar, nos céus, perante o Todo-Poderoso, eles clamam: até quando, Senhor, o Senhor não vingará o sangue daqueles que foram mortos por causa do testemunho da palavra do Senhor? E agora, no sexto selo, parece que Deus traz a resposta. A resposta vem, a resposta do clamor dos mártires, a resposta do clamor da igreja.
sobre a justiça de Deus, agora vem no sexto selo e a ira de Deus é derramada sobre a terra. E a ira de Deus, aqui no caso, é derramada sobre os ímpios. Se o quinto sexto falava do sofrimento da igreja, o sexto selo fala do sofrimento dos ímpios. Quem são eles? Aqui nos diz que são os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e também todo escravo e todo livre. Veja que não há distinção de poder, de ricos, pobres, não há distinção por camada social, não há distinção por raça, por nacionalidade. Quando nós vemos a expressão livres e escravos, homens que são escravos e homens que são livres, quer nos dizer que toda a raça humana, todos aqueles que não adoraram o Cordeiro, todos aqueles que não se prostraram e não reconheceram a Jesus Cristo como Cordeiro, todos eles hão de sofrer as consequências. Esse selo nos fala sobre catástrofes globais, nos fala sobre colapsos na natureza, catástrofes no mundo inteiro, universais, que vão atingir o globo, atingir o mundo como um todo. E ele se divide basicamente em três tipos de sinais. Em primeiro lugar, nos fala sobre um grande terremoto que veio sobre a terra. Quando o selo foi aberto, houve um grande terremoto sobre a terra. E esse grande terremoto, ele é citado também em Apocalipse capítulo 11 e em Apocalipse capítulo 16. Inclusive, em Apocalipse capítulo 16 fala que se refere a ele como o grande, o maior de todos os terremotos, como nunca houve sobre a face da terra. Quando nós olhamos os textos de Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, lá nos fala sobre terremotos. Sim, devemos reconhecer que ao longo da era cristã, ao longo desses quase 2000 anos, muitos terremotos aconteceram sobre a face da terra. O texto de Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21 diz que os discípulos iriam ouvir falar de terremotos, de grandes terremotos sobre a terra. O texto de Lucas há um adendo especial quando ele fala sobre o barulho terrível do mar, e o agitar das ondas, muito provavelmente causado por grandes terremotos sobre a terra. E ao longo da história, o que nós vimos é que os terremotos sempre aconteceram. Talvez alguém possa argumentar, mas os terremotos sempre aconteceram sobre a face da Terra. Sim, mas quando nós olhamos os estudos feitos em relação aos terremotos, nós percebemos que eles estão aumentando não somente em número de registros, mas também em intensidade ao longo da história. Quando nós vemos, por exemplo, entre os anos de 1890 a 1930, foram registrados 8 terremotos medindo 6 pontos na escala Richter, que é a escala usada para medir a magnitude, a força dos terremotos. A partir dos anos de 1930 a 1990, houveram 18 terremotos, grandes terremotos, aumentando a 7, alguns chegando até 8 pontos na escala Richter. Entre 1960 e 1979, houveram registros de 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos sobre a Terra. E o que dizer então, quando nós chegamos ao século XX, no ano de 2004, inaugurou para nós um tempo de terremotos terríveis. Em 2004, na Indonésia, aconteceu um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter, que abalou a Oceania. E principalmente a Indonésia, que é o país mais populoso, talvez, da Terra, de uma densidade mais populosa, de uma população concentrada num menor espaço geográfico,
sofreu com esse terremoto. 230 mil mortes foram registradas. O que dizer então do Japão? O mais próximo de nós, o terremoto talvez o maior e de um alcance mais terrível ao longo da história. Em 2011, no dia 11 de março, um terremoto abateu o Japão com 9 pontos graus na escala Richter e um tsunami terrível invadiu aquele país e entrou a 10 quilômetros dentro da terra, trazendo devastação para aquele país. Um país que já é preparado para aguentar terremotos, um país que já vive isso ao longo de sua história, que sofreu com terremotos e tsunamis ao longo de sua história, vem agora em 2011 sofrer com algo terrível que nunca foi registrado ao longo da história. O diferencial desse momento é os registros. Todas as câmeras do mundo se voltaram para ali. Os registros das câmeras no Japão mostrou para o mundo inteiro o poder que a natureza tem, é claro, sendo controlado pela mão do Todo-Poderoso. E inclusive a usina de Fukushima foi atingida e radioatividade foi liberada naquela região e o Japão sofreu como nunca antes. 18 mil pessoas foram mortas e os danos econômicos como nunca antes na história do Japão. Nem as bombas de Hiroshima e Nagasaki trouxeram uma destruição tão terrível como esse terremoto de 2011. Meus queridos, apesar de tamanho sofrimento, apesar de terremotos tão grandes como esses, nenhum se compara com o grande terremoto, o maior de todos, que há de vir sobre toda a terra. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 6, relatando o sexto selo, que os montes e as ilhas foram movidos do lugar. Essa é a visão que João teve. Os montes e as ilhas do mundo inteiro se moveram do lugar. A única vez que isso aconteceu na história da humanidade que se tem registro e que os estudos criacionistas, de cientistas criacionistas revelam, foi quando o dilúvio veio sobre a terra. Quando a Bíblia diz que as fontes do abismo se romperam, ou seja, as fossas marítimas se romperam, a crosta terrestre rachou e magma veio de debaixo da crosta terrestre e rompeu-se os continentes foram afastados. Nós tínhamos até então um só continente na Terra que é chamado pela ciência de Pangeia. E ali os continentes foram separados e a Terra toda foi coberta por água. Mais uma vez, uma grande catástrofe global vai acontecer sobre a Terra. E um outro grande terremoto há de abalar todo o mundo. Não somente um grande terremoto, mas também, muito provavelmente, em consequência desse grande terremoto, toda a Terra será coberta com uma grande nuvem de poeira. É isso que um grande terremoto, que vem trazer grandes erupções vulcânicas, traz sobre a Terra. O texto diz, em Apocalipse, no capítulo 6, que o sol ficou negro, que a lua foi coberta, o sol se tornou negro e que a lua ficou toda avermelhada como sangue. E aqui existem várias teorias sobre 4, 6, não sei quantos números de luas de sangue. Tem rolado muitas teorias na internet sobre várias luas de sangue. Meus queridos, essas teorias são falhas porque não usam o método e as chaves corretas para se interpretar Apocalipse. Porque no texto de Apocalipse, sim, fala de outros lugares, fala que a lua foi coberta, que o sol foi encoberto. Mas não são várias vezes que isso acontece. Isso se refere a uma vez só. É porque várias vezes em Apocalipse se narra a volta de Jesus. E por ocasião da volta de Jesus, esse grande terremoto acontece, grandes erupções vulcânicas e uma grande nuvem de poeira cobre a face da terra.
E nós sabemos, e a história e a ciência já tem relatado que quando acontece grandes terremotos e grandes erupções vulcânicas, grandes nuvens de poeira cobrem parte da Terra, cobrem a atmosfera terrestre, e por causa disso, a luz do Sol é coberta. E por causa disso, a cor da Lua se torna avermelhada. A linguagem que João usa é uma linguagem da maneira como ele está vendo. Hoje a ciência, nós já sabemos por registros de que isso já aconteceu. Só que há de acontecer uma vez de uma forma terrível. Existem vulcões hoje com poder de destruição em massa. O Krakatoa, por exemplo, essa semana passada, nós estamos hoje no dia 13 de abril de 2020, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção na semana passada e tem trazido colapso para aquela região, e uma nuvem de poeira pode chegar até a Europa e trazer e até mudar o clima da Europa. O vulcão Kilauea, no Havaí, também trouxe colapsos terríveis. Quantas vezes essas regiões onde existem esses abalos sísmicos, onde é tão comum os vulcões, as populações sofrem. Mas ainda existem grandes vulcões que talvez estejam adormecidos, que podem acordar nesse tempo com um grande terremoto sobre a Terra. Existe um registro científico de um vulcão, talvez o maior do mundo, o Tamu Massif. Esse é o nome que ele foi descoberto em 2013 e foi batizado como Tamu Massif. Ele é um vulcão submerso no mar do Japão, que tem uma extensão de 310 mil quilômetros quadrados. E ele faz parte de uma cadeia vulcânica no fundo dos oceanos, que na verdade tem 65 mil quilômetros de extensão, que gira todo o globo terrestre. A Terra é como se fosse uma bola de beisebol. E existem então nervuras, existem cadeias de montanhas no fundo dos oceanos, dividindo os grandes continentes. E essas cadeias de montanhas guardam ali, na verdade, elas escondem grandes vulcões que podem entrar em erupção caso as forças da Terra, as leis da Terra sejam abaladas mais uma vez. O que dizer do vulcão Mauna Loa, no Havaí? Um vulcão que tem mais de 4 mil metros de altitude, com 90 quilômetros de largura. Se um vulcão desse entrar em erupção, muito provavelmente toda a costa dos Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos, será varrido do mapa, meus irmãos. Realmente existe possibilidade de destruição em massa na Terra. A questão não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Porque a possibilidade existe, a própria ciência atesta isso. Mas o texto fala mais, não somente de um grande terremoto, não somente dessa grande nuvem de poeira, mas fala de estrelas que caíram do céu, no versículo 13. As estrelas caíram sobre a terra. A linguagem que João usa de estrelas muito provavelmente se refere a corpos celestiais, se refere a asteroides, a meteoros que estão no espaço, que muito provavelmente cairão sobre a terra. Diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Outros textos da palavra de Deus, ainda em Apocalipse, falam sobre isso. Falam de corpos celestes caindo sobre a terra, como em Apocalipse capítulo 8. O texto de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, nos fala sobre elementos abrasados. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7 diz que pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados. Ou seja, os céus e a terra, o mundo está sendo preparado para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja que é para a destruição dos ímpios. Então, muita calma aqui, igreja, nesse instante, porque há uma promessa de uma proteção do Senhor para conosco, e nós já vamos falar sobre isso.
No versículo 9 diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele é paciente com vocês, ou seja, ele está sendo paciente para com a igreja, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É o que foi falado justamente no quinto selo, que a destruição não viria enquanto foi dito aos mártires que clamavam pela vingança do Senhor, que eles esperassem por pouco tempo. Muito provavelmente aquele tempo se refere ao tempo da grande tribulação, que eles esperassem até que o número dos salvos fosse completado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, a plenitude dos gentios. Deus está tendo paciência com o mundo, suportando a iniquidade, se espalhando por toda a terra, com paciência para que o número dos seus eleitos sejam salvos, para que se complete o número dos eleitos. Então virá o fim. Versículo 10, ainda Pedro diz: o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Ou seja, elementos são corpos celestes. Serão desfeitos pelo calor. Porque quando meteoros ou asteroides entrarem em contato com a atmosfera da Terra, há um escudo de defesa em volta da Terra que pega fogo, que há uma explosão. Isso já foi registrado ao longo da história. Na internet você pode pesquisar meteoros que caem, que entram em contato com a atmosfera da Terra. Acontece um estrondo muito grande. É o som de uma grande explosão. E então, logo em seguida, esse meteoro cai sobre a Terra, causando grande estrago. E tudo, então, que diz Pedro, a Terra inteira será destruída e será queimada. Então, meus queridos, esse sinal aponta para nós. A linguagem que João usa é uma linguagem uma linguagem do primeiro século, na maneira como ele entende, ele enxerga as coisas. Ele então não tem uma linguagem científica para poder falar para nós e usar asteroides, meteoros. Ele está usando a linguagem que ele conhece, estrelas caindo sobre a Terra. Pedro usa a linguagem que ele tem, os elementos abrasados. Usando uma linguagem científica que nós temos hoje, nós sabemos que isso se refere aos corpos celestiais. Meus queridos, Apocalipse capítulo 6, versículo 15, diz que esse será um terrível dia. Os homens se esconderam nas cavernas e nos penhascos. A humanidade, os poderosos da terra, tentarão com seus recursos encontrar uma maneira de escapar dessas grandes catástrofes, mas isso será impossível, eles não vão conseguir, porque quem pode fugir do grande e terrível dia do Senhor? Filmes como 2012, Impacto Profundo, tentam mostrar para nós mais ou menos como a humanidade vai tentar, talvez já estão tentando fazer isso, né? Nós não temos notícias sobre o que acontece, se isso de fato já acontece, mas nesses filmes nos relatam que os governos mundiais se unem para construir grandes bunkers, ou seja, abrigos subterrâneos, para tentar fugir, se abrigar de grandes inundações ou meteoros, asteroides a cair sobre a Terra. Os cientistas já têm um consenso, meus queridos, que uma hora ou outra isso há de acontecer, que não sabemos se é o grande terremoto que vai acontecer primeiro, ou se esse terremoto vai acontecer por causa de algum grande asteroide ou meteoro que vai se chocar contra a Terra. A verdade é que os homens prestarão contas a Deus de todos os seus atos pecaminosos. Quem há de escapar da ira do Cordeiro, da ira do Todo-Poderoso? Este é o sexto selo, meus irmãos. Esses são sinais que podem até ter tido outros cumprimentos de magnitude menor ao longo da história, ao longo desses quase 2000 anos. Mas eles se referem, o sexto selo se refere especificamente a um grande sinal, a um grande cataclisma, numa magnitude muito maior, ao tempo do fim, à volta de Jesus,
quando o sol se escurecerá e a lua não dará o seu brilho. Todas as referências que aparecem a essa expressão, como do profeta Joel, como de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando fala sobre o sol se escurecendo e a lua não dando o seu brilho, diz que é o tempo da volta de Jesus. O tempo da volta de Jesus. E a pergunta que talvez você está fazendo é: e nós, enquanto igreja, vamos sofrer com todos esses juízos de Deus sendo derramados sobre a terra? Vamos sofrer com todas essas catástrofes? O texto parece nos indicar que não. O texto parece nos indicar que esses juízos são derramados somente sobre os ímpios, somente sobre aqueles que não adoram o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ao longo da história da revelação bíblica, nós vemos outros exemplos de como Deus protegeu o seu povo quando ele enviou pragas, quando ele enviou juízos sobre a terra. Veja no tempo de Noé, Deus preservou Noé e a sua família. Veja no tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus preservou Ló e as suas filhas. Veja no tempo das pragas do Egito, elas mostram para nós, são um tipo também sobre como Deus vai proteger o seu povo no final dos tempos. Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, 10 flagelos, 10 grandes juízos sobre aquela nação. Mas o povo de Deus, que ficava numa região chamada Gozan, foi protegido de todas aquelas terríveis pragas lançadas sobre o povo egípcio. Assim também creio eu, de acordo com as revelações do texto de Apocalipse, que nós também seremos guardados de todos esses juízos que serão lançados sobre a terra. Pois, muito provavelmente, durante a grande tribulação, no momento em que a igreja estiver sendo perseguido, ou logo após a grande tribulação, como Jesus diz em Mateus capítulo 24, logo após a tribulação daqueles dias, então, o sol escurecerá. Então é a volta de Jesus. E aí, então, todos os eleitos serão reunidos, e com a volta de Jesus, a destruição vem sobre a terra. Por isso, meu irmão, nós precisamos agora, nesse instante, nos fazer uma pergunta. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Nós estamos do lado da multidão dos redimidos que receberam vestes brancas, que então serão retirados da terra para o encontro de Jesus, com Jesus nos ares, e então serão protegidos e guardados de todo o mal, do juízo que virá sobre a terra? Ou você ainda que me ouve não se arrependeu dos seus pecados e não teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e muito provavelmente fará parte dessa grande multidão que, por ocasião da volta de Jesus, haverá de sofrer esses grandes juízos. Deus não destrói o seu povo. Deus não destrói o seu povo. A igreja pode ser perseguida pelas nações do mundo, mas Deus, em sua misericórdia, abreviará esse tempo para que a igreja seja retirada, então, da terra e protegida por ocasião do grande dia da ira do Senhor. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. E nós precisamos ter uma atitude correta diante da iminente volta do Senhor. Nós devemos vigiar e orar. Jesus disse que viria como ladrão. Os homens iriam ser pegos de assombro, iriam ser pegos de surpresa. Nós não, nós que teremos uma vida santa, vigilante, estaremos preparados para quando o Senhor nos reunir com Ele nos ares. Que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo selo, quando trata especificamente então da gloriosa reunião dos servos de Deus com Jesus nos ares, nós então iremos falar desse grande e maravilhoso banquete nos céus com o Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem e que você possa se guardar do grande e terrível dia do Senhor. É em Cristo que nós somos guardados, porque toda a ira de Deus que era para nós foi derramada e despejada sobre Jesus. E na cruz do Calvário, Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. E agora nós já não somos mais condenados. A condenação de Deus já não cai mais sobre nós, porque o sangue de Cristo é o que nos protege e nos livra. Que Deus possa abençoar a sua vida
e que você possa, então, levar adiante essa mensagem.